Dayana? Dayana, você tá me ouvindo? Dayana, tá me ouvindo? Dayana, você tá me ouvindo? Sim, Eu achei que não ia entrar ninguém na aula hoje. Vamos lá? Vamos aproveitar o pouquinho de tempo que a gente tem. A gente só tem 20 minutos, tá? Vou fazer o compartilhamento de tela com você. Vamos lá, aproveitar esses 20 minutos que a gente tem. Dani, você já assistiu a aula de física minha? Alguma? Ou não? não. Não, nenhuma. Então, eu vou voltar ao conceito aqui que eu já ministrei com a turma, com você do início, tá? Então, vamos lá. A gente vai falar de eletrostática, tá? Eletricidade. Quando a gente fala de eletrostática, a gente fala de cargas elétricas. Para isso, eu tenho que entender como que o átomo ele funciona. Então, olha só. A gente tem dentro do átomo cargas elétricas no interior dele. No interior dele ele possui um núcleo. O núcleo ele é formado somente por cargas neutras e positivas. E aí a gente tem o neutro, que é essa bolinha cinza, e a rosa é o próton de carga positiva. Ao redor do núcleo, a gente tem a eletrosfera. Na eletrosfera, cada átomo possui 7 camadas. É onde estão os elétrons, tá? Então, por convenção... peraí. Deixa eu ligar minha câmera, que agora que eu vi que ela está desligada. Por convenção, o próton tem carga elétrica positiva, enquanto que o elétron, carga elétrica negativa. E o neutro é aquele que não apresenta carga elétrica. Por quê? Para cada carga positiva, ele tem uma negativa. Então, ele não apresenta carga elétrica, tá? A descoberta do elétron foi feita pelo Thomson, que era um inglês, no ano de 1897. Já o próton, por Rutherford, no ano de 1919. Foi o Ernest Rutherford. E o nêutron no ano de 1932 por James Chadwick, tá? Ele era um inglês também. Tá conseguindo acompanhar aí tranquilo? Sim, Esse material tá lá no Classroom, viu? Dá uma olhadinha lá. Passa para o caderno pontos mais importantes, viu? Por favor. Então, ó, um corpo neutro e um corpo eletrizado. Então, agora a gente vai entender quando é positivo, quando é negativo e quando ele é neutro. Para o corpo neutro, a gente tem isso aqui, ó. Para cada próton existe um elétron, tá vendo? Então, ele tem essa estruturinha aqui. Para cada
Para cada carga positiva, ele possui uma carga negativa, viu? O corpo eletrizado positivamente, ele vai ter em excesso cargas positivas livres, como aqui está no exemplo, tá vendo? Já o corpo eletrizado negativamente, o que ele vai ter em excesso são cargas negativas, tá? Aí por isso a gente fala quando ele é neutro, quando ele é ele está carregado positivamente, ele está eletrizado negativamente. Então a diferença está aí. O que eu tenho em excesso vai ser ou cargas elétricas positivas ou cargas elétricas negativas, tá? E um corpo neutro, ele adquire carga positiva quando ele perde elétrons. Na química é o contrário, tá? Aí você me pergunta, mas não deveria era ficar com negativo se ele está perdendo? Não. Significa que elétrons que possuem cargas negativas dele está saindo. Então eu vou ter em excesso quem? Cargas positivas, tá bom? E ele vai ficar carregado, eletrizado com carga negativa quando ele recebe elétrons, tá? Então funciona assim: se no corpo neutro para cada carga positiva eu tenho uma negativa, se eu perder cargas negativas, então eu vou ter em excesso cargas positivas. Se eu recebo carga negativa, então eu tenho em excesso carga negativa, ele está eletrizado negativamente. Deu para entender a diferença? Sim. Então, continuando. A unidade de medida que nós utilizamos segundo o Sistema Internacional de Medidas para carga elétrica é o Coulomb, representado pelo símbolo C, em homenagem ao descobridor dela, que é o Charles Coulomb, que era um francês. Os principais múltiplos ou submúltiplos do Coulomb é o milicoulomb, que é o MC, onde 1 milicoulomb é igual a 10 a menos 3 coulomb. Microcoulomb, onde 1 microcoulomb é igual a 10 elevado a menos 6 coulomb. E o nanocoulomb, onde 1 nanocoulomb é igual a 10 elevado a menos 9 coulomb, tá? Então, todos aí em base 10, o que vai mudar é o expoente. O micro é elevado a menos 6, o milicoulomb a menos 3 e o nano é em menos 9. Então, aqui, de acordo com esses exemplos, deixa eu ver quantas horas. Nós temos aqui, ó, 2 nanocoulomb. Então, nós vamos escrever transformar 2 nanocoulomb para coulomb é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb, tá? Alternativa B, menos 5 microcoulombs. Transformar isso para coulomb é escrever menos 5 vezes 10 a menos 6 coulomb. E a alternativa C, 3,4 microcoulomb, tá? Microcoulomb não, esse é o milicoulomb. Milicoulomb, 3,4 vezes 10 a menos 3 coulomb, transformando milicoulomb para coulomb. E menos 7,2 microcoulomb transformando para coulomb é menos 7,2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, tá? Então, isso aqui são as transformações dos submúltiplos de Coulomb. Para nós calcularmos, então, a gente chega à primeira fórmula física. Para a gente calcular a carga elétrica de um corpo, a gente vai calcular a quantidade de carga elétrica que esse corpo tem. E é dada por essa fórmula aqui, ó. Quantidade de carga elétrica é igual mais ou menos número de elétrons perdidos ou ganhos vezes a carga elementar. Essa carga elementar, que é esse Ezinho aqui, é um número constante, então é fixo, não vai alterar, tá? Então, aí a gente tem o valor da carga elétrica elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Já a carga elétrica elementar é a menor quantidade de carga elétrica existente na natureza e o valor absoluto dela, dessa carga, tanto do próton quanto do elétron, elas são iguais. A diferença é que
Para o próton, a carga elétrica elementar ela é positiva e para o elétron ela é negativa, tá? Quando a gente fala que uma carga elétrica de um corpo está quantizada, nós estamos sempre falando que ela é um múltiplo inteiro da carga elétrica elementar. Aqui a gente chega no nosso primeiro exercício de exemplo. Uma régua de alumínio inicialmente neutra perde 50 milhões de elétrons. Determine a carga elétrica por ela adquirida, dado que carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, vamos lá. Nós temos um corpo que perdeu 50 milhões de elétrons. Como a gente calcula em notação científica, né, em potência, o coulomb, é essencial que coloquemos tudo na mesma notação. Transformar 50 milhões em potência, o que eu vou fazer? Eu vou escrever em base 10, tá? Então, 5 vezes 10 elevado a 7 elétrons. Você sabe escrever em notação científica? Quando o expoente é positivo, quando ele é negativo? Você lembra? Pode falar sim ou não, que eu dou uma revisadinha aqui rapidinho com você. É simples. Mais ou menos. Mais ou menos? Então, olha só. Você tem um número grande, né? Por exemplo, a gente não vai ficar escrevendo 50 milhões. É muita coisa. Então, quando a gente tem um número grande como esse, quando eu vou andar para a esquerda, no caso, não é para a esquerda, até eu chegar no número diferente de zero. Então, para mim chegar no número diferente de zero, que no caso é o 5, eu vou ter que andar para a esquerda, não vou? Concorda comigo? Sim. Então, eu vou contar, quantas vezes eu vou caminhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque a próxima casa agora é o 5, é um número diferente de zero, então pronto. Quantas casas eu tenho que andar até chegar em 5? 7 casas, não é? Então, é 5 vezes 10 elevado a 7 elétrons. Se eu andar para a esquerda até chegar no número diferente de zero, o expoente é positivo. Se eu andar para a direita, aí o expoente é negativo, tá? Essa é a regrinha. Carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, isso é fixo, não muda. Agora eu vou substituir. O exercício diz que eu estou perdendo 50 milhões de elétrons. Se eu estou perdendo, quem que eu tenho em excesso? Prótons ou elétrons? Conseguiu entender isso? O que eu vou ter de excesso? Elétrons? No caso, eu estou perdendo elétrons. O que eu tenho de excesso? Lembra quando eu te falei ali agora há pouco? Que quando eu perco elétrons, eu tenho excesso prótons. A carga é positiva, tá? Quando eu ganho elétrons, aí eu tenho excesso a elétrons. Aí a carga é negativa, tá bom? Anota aí, você tá com seu caderno? Ou não? Pode falar. Se não tiver, faz a anotação aí, sei lá, no celular mesmo, para não esquecer, tá? Depois passa pro caderno. Então, se eu tô perdendo elétrons, então a minha carga ela é positiva. Então eu vou ter mais, né, número de elétrons perdidos, que é 5 vezes 10 elevado a 7, vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Agora eu tenho uma multiplicação, né, de bases iguais. Então, o que eu vou multiplicar? Os números inteiros. 5 vezes 1,6 é 8. Base, não é multiplicação de mesma base? Então, vamos colocar aqui, escreve a base, 10, mantenho a base. Na multiplicação de bases iguais, eu vou somar os expoentes.
Então, eu vou ter menos 19 com mais 7, vai ficar menos 12 Coulomb. Então, a carga é igual a 8 vezes 10 a menos 12 Coulomb.